digital e os dispositivos móveis têm transformado profundamente a forma das marcas se comunicarem. E um dos fenômenos dessa nova comunicação é o conteúdo patrocinado, o branded content. O intervalo comercial está com os dias contados? Opa! Pergunta para um presidente de agência difícil. Acho que não. Acho que não. Acho que são duas coisas que tem que aprender a conviver juntas. Também porque eu acho que tem um ponto central que é as marcas para crescer tem que ser marcas com grande alcance e memorability, chamamos assim em inglês, né? E isso não pode ser feito só em uma maneira. Os grandes mídia massivos ainda vão ter um rol muito importante para permitir às marcas de crescer. Assim que eu espero que estejam com o dia contados os intervalos comerciais ruins, que nos últimos anos a gente fez muitos. Eu acho que estamos em uma situação também complicada, de pouca credibilidade do consumidor com a marca, porque a gente bombardeou eles com comerciais ruins, com trabalho ruim. E no momento que você continua oferecendo para as pessoas um trabalho que as pessoas não acreditam, não acham relevante, aí as pessoas se distanciam disso. E as pessoas gostam de bons comerciais, o que mostra quando você vê a quantidade de visualizações de muitas campanhas no YouTube, é incrível. Quer dizer, quando o comercial é bom, as pessoas gostam de assistir. Quando o comercial é bom, não só as pessoas gostam de assistir, mas como eu sempre falo, quer to share, né? Ou seja, gostam tanto que compartem. E não tem problema se é um comercial, ou se é de uma marca, se é de uma outra marca. Ou seja, no momento que você consegue fazer que as pessoas compartem com os outros, nesse momento o comercial é efetivo. O comercial está falando alguma coisa relevante. Desculpa, volta. Não. Porque, assim, a gente fala de publicidade, a gente entende de publicidade, a gente vive publicidade. E a gente vê um negócio novo chamado brand content aparecendo. Então, assim, para meu entendimento, né, e eu acho que para o entendimento de quem está vendo, eu queria assim que você fizesse entender qual que é a diferença do que é propaganda, do que é brand content. Aí, de vez em quando, eu acho que brand content e product placement é a mesma coisa. Então, assim, você consegue me dar um pouquinho um panorama para poder, quem está vendo, entender do que a gente está falando basicamente? Das diferentes modalidades, né? Native advertising, branded content, tudo se mistura eu pouco, né? Eu acho que nós não estamos tendo muito claro exatamente isso, tá, como mercado. Porque de um lado tem uma propaganda que a propaganda está desenhada como princípio para ser alguma coisa que nós como marca contamos para o consumidor. Não? É um caminho de uma via. A gente conta para ele aquilo que a gente acredita, o novo produto que a gente tem. E brand content são todas aquelas atividades de comunicação de marca que um consumidor está procurando ou está aceitando como relevante para ele. Ou seja, a dinâmica é muito diferente. Ou seja, mentre na propaganda a dinâmica é: eu vou te contar uma coisa para tentar de mudar o teu hábito, te convencer de uma coisa, criar um link emocional com você. No brand content é: eu preciso criar assets, preciso criar coisas, não sei nem como... Conteúdo. Também porque é difícil chamar conteúdo, porque tudo é conteúdo. Sim, né? Conteúdo de marca relevante, que as pessoas queiram ver, que as pessoas procuram, que as pessoas buscam. Relevantes para elas. Que as pessoas buscam. Né? E para mim, a grande... tem poucos casos hoje de brand content. De verdadeiro. Que exemplos você daria? Olha, para mim, são tão poucos exemplos que sempre usamos os mesmos. Né? E todas as vezes que eu me acho citando sempre os mesmos exemplos, significa que realmente são poucos. E para mim, a Red Bull e a Lego são hoje as únicas duas grandes marcas do mundo que criam brand content relevante, ou seja, brand content que as pessoas procuram, que as pessoas querem assistir, que as pessoas querem buscar nas redes.
Que nem percebem que estão consumindo uma que nem marca, percebem, ou quando percebem, aceitam isso como parte. Pois é, mas só para ficar mais claro. Sim. Porque conceitualmente o product placement tem alguma coisa a ver que é eu estar presente em algum conteúdo e as pessoas não perceberem. Você está falando aqui que o branded content eu tenho que ir além, ou seja, eu tenho que criar o conteúdo de uma forma que, mais do que o product placement, a coisa, todo o conteúdo seja em torno da minha marca e as pessoas queiram consumir apesar de ser da minha marca. É o filme do Lego. O filme do Lego são 90 minutos. É um filme, todo minutos. mundo pagou para assistir, é um filme. Sim. 100 milhões de pessoas no mundo pagaram para assistir, mais de 20 milhões compraram o DVD ou CD, e está criando séries de TV, está criando outras coisas. E, para mim, a mágica é que pela primeira vez na história do Oscar, aquele filme teve 7 minutos no Oscar sem ter propaganda paga no Oscar. Por 7 minutos falaram do filme do Lego. Mas não é qualquer marca que pode fazer isso, né? Eu acho que qualquer marca pode fazer isso se a gente divide o brand content em duas áreas diferentes. Tá? Porque de um lado tem entretenimento. E é a área onde todos são mais atraídos, né? Fazer entretenimentos, que é uma das coisas mais difíceis. Podemos perguntar para a Folha, para os canais de comunicação, como é difícil fazer entretenimento. A outra grande área que muitas marcas estão esquecendo é a área de utilidade, de utility, não? De serviço. Né? Essas marcas poderiam criar muito brand content relevante. Se você é uma marca de shampoo, se você é uma marca de personal care, e você cria plataforma onde as pessoas podem procurar o que fazer com os cabelos dele, o que fazer com a pele deles, ou você é uma marca você é um banco e cria serviços de educação financeira ou serviço de educação econômica, esses são serviços de utilidade que as pessoas tranquilamente iriam procurar e usar, que se transformam em brand content. As rádios, por exemplo, as rádios de trânsito, que aparecem normalmente já com o nome de uma seguradora ou de alguma empresa de automóveis e tal, isso seria um exemplo de brand content. Se vem do lado se vem da iniciativa deles e não uma rádio que muda de nome. Exatamente, porque, por exemplo, a Red Bull criou o Media Center deles, onde tem uma TV, onde tem toda uma estrutura para criar conteúdo de marca. E eu chamaria o jogo de brand content, para evoluir essa discussão do brand content, é um jogo de propriedade intelectual. No momento que o marketing tem que passar a ser simplesmente um custo a ser uma receita para as empresas, que isso já é uma mudança de paradigma radical. Exatamente. A receita. A Red Bull é a mesma coisa. A Red Bull vende os tickets do Air-Race e faz dinheiro com isso. Vende 80, 90 mil para cada um desses eventos. Deve vender direito de veiculação também. E aí, ou seja, no momento que o marketing é difícil também para um financeiro de uma companhia. No momento que o marketing se transforma não numa linha vermelha de custo, numa linha de receita, aí é onde as coisas começam a ser interessantes. Porque criar propriedade intelectual, o Air-Race é uma propriedade intelectual da Red Bull. O filme da Lego é uma propriedade intelectual da Lego. Eu acho que as empresas deveriam se challengear a quais são as propriedades intelectuais que eu posso criar. Pois é, você deu dois exemplos e os dois têm um dono, ou seja, tanto Red Bull quanto Lego tem uma família ou uma pessoa que é o dono, que criou e continua. Então, me parece mais fácil esse cara olhar e falar, não, vai dar prejuízo por enquanto e daqui a pouco vai dar lucro, tudo bem. Quando a gente pensa numa empresa, e você passa pela Coca-Cola, você passa pela Unilever, que são grandes empresas, que respondem para um conselho, e o conselho tem ação e tem uma preocupação com o valor da ação no mercado. Como é que um profissional faz para poder criar brand content numa empresa que é um pouquinho mais aversa ao risco? Que o que faz hoje é criar propaganda ruim, propaganda longa, que é o que eu chamo, né? Hoje brand content é propaganda
de 5 minutos, de 7 minutos. Aquilo que deveria fazer no futuro é tentar de mudar o paradigma financeiro de como você olha para essas propriedades intelectuais. Ou seja, é um investimento com um risco maior, sim, evidentemente, mas com um potencial retorno maior, ou potencial único retorno no futuro, porque sempre mais as pessoas estão fugindo da propaganda. Né? Mas tem outros branded contents menos, que não chegam nesse nível e que não geram receita, como a web series da Intel, aquela Intel Inside, que era um filminho que fez sucesso na internet e tal. Não deve ter gerado dinheiro, porque, enfim, não era o objetivo, não era esse. Mas isso também não é um branded content bem feito, porque você acha que todo branded content, quer dizer, para ser o top, ele tem que gerar receita? Quer dizer, gerar receita é uma qualidade intrínseca do branded content? Não, tem que criar memorability. Tem que criar as duas coisas, né? São reach e memorability, alcance e é que as pessoas falem e lembrem disso. Agora, muita dessa web series, quando você vai ver os números, e não estou falando de Intel realmente foi um sucesso. Também porque a Intel é meu cliente, eu amo eles, só para esclarecer esse lado. Mas os números são muito pequenos. Hoje em dia, marcas que querem ser marcas relevantes no mercado não podem mais pensar que 1 milhão de views, ou 5 milhões de views, ou 300 mil shares sejam números importantes. Eu acho que hoje passamos o tempo a produzir conteúdo que as pessoas não veem. Passamos tempo a produzir conteúdo não só que não é relevante para as pessoas, mas porque as pessoas não assistem, a gente assiste e nos contamos um com o outro, mas que as pessoas de verdade não assistem. E aqui o caso de Dove, que, enfim, foi uma agência brasileira, aconteceu acho que quando você estava na Unilever, né? Sim. Do Beauty, como é que é? Real Beleza, né? Dove Sketches. Isso, enfim, está naquele limite entre propaganda e entretenimento, quer dizer, foi uma coisa que emocionou muita gente, foi compartilhadíssimo, premiadíssimo. Isso, você acha que isso não deu retorno para a Dove? Para mim, essa é boa propaganda. Uma boa propaganda. Isso não é brand content. Para mim, essa é boa propaganda. Propaganda muito bem feita. Mas a propaganda bem feita tem que ser relevante, não necessariamente. Mas somos nós que perdemos a noção que a propaganda tem que ser relevante, tem que falar mensagem relevante, tem que ter insight relevante ou ter que ter uma mensagem de produto relevante. Na Unilever nunca pensamos a Dove Sketches como brand content. Essa é uma peça de comunicação relevante para a marca. E aquilo que está acontecendo muito hoje, que muitas empresas não estão fazendo nem propaganda relevante, nem brand content. Ficam exatamente no meio, que são formatos longos, onde ninguém lembra qual é a marca que está falando, que o consumidor não vê e que não deixa nenhum rastro, que não ficará aí rolando no YouTube ou nas redes sociais. Assim que eu acho que, de um lado, temos que voltar a fazer propaganda boa, como a gente já falou. Propaganda boa que seja propaganda de marca ou propaganda de produto. Tá? Ou seja, que fala aquilo que a marca acredita, qual é o sentido daquela marca, que convide o consumidor a ter uma opinião compartilhada, e como o Dove Sketches, tem Always, da Procter, tem muitos exemplos de boa propaganda de sentidos, exatamente. Né? Ou propaganda de produto que seja relevante. A Apple basicamente faz campanha de produto. Lindas campanhas de produto. Você faz foto com iPhone 6. Né? Essa é propaganda. Claramente a mensagem que eu estou te dando, você está recebendo e eu causo uma mudança no teu comportamento, na tua visão, na tua reação. O brand content é outra coisa. O brand content nasce como necessidade de fazer as marcas visíveis para todas aquelas pessoas que estão fugindo da propaganda. Tá? Ou seja, para deixar muito claro de onde vem brand content, porque o content sempre foi feito das marcas. Nos anos 30, estávamos falando, né? A Unilever e a Procter inventaram uma soap opera, se chama soap opera porque era só bem pô, né? Tem casos,
tem o caso clássico do guia Michelin, nasceu como branded content, Nasceu né? Era com um isso. guia que foi feito para ajudar as pessoas quer dizer, fazer as pessoas andarem mais pelas estradas, gastar mais pneu e vender mais pneu. Assim E hoje virou um guia... E ninguém se questiona se é branded ou não. Exatamente. Só que hoje em dia, para ser muito pragmático, da razão de porque precisamos de brand content, ou seja, coisas que as pessoas procuram, é simplesmente porque mais e mais pessoas estão sendo escépticas sobre a propaganda, têm instrumentos para pular a propaganda, né? A maioria dos celulares, não a maioria, mas uma boa parte dos celulares ao redor do mundo tem adblock, ou seja, você não entra no celular das pessoas. Netflix não tem propaganda, YouTube Premium não tem propaganda, ou seja, as pessoas estão fugindo da propaganda, provavelmente também porque imerso em propaganda era Sim, mas aí chato. vai para a minha pergunta inicial de ser o fim do intervalo comercial, quer dizer, o adblock pode acelerar esse... O adblock acelera duas coisas, eu acho. Primeiro, acelera nós a nos dar conta que temos que fazer propaganda melhor, porque a propaganda boa, algumas propagandas do Super Bowl, que é o que o Oreo estava fazendo no Super Bowl nos Estados Unidos, algumas propaganda boa, que é o que Burger King faz quando desafia a McDonald's, essas são propagandas boas, que as pessoas gostam de ver. São entretenidas, ou fazem pensar, mas fazem alguma coisa, né? O Dan Wyden sempre falava "move me dude", né? Ou seja, faça alguma coisa porque senão eu me aborro, vovó. Mas se eu não consigo fazer isso e as pessoas, o adblock está entrando isso, eu tenho que fazer a minha marca visível em uma maneira que não seja a maneira clássica. É aí onde o brand content entra. Criar conteúdo que as pessoas estão procurando, do ponto de vista de entretenimento e da um ponto de vista de utility, onde a minha marca aparece, onde a minha marca é protagonista, mas não incomoda. Mas como é que... Aí você entra na questão da isenção, né? Por exemplo, o banco vai... enfim, falando uma coisa absolutamente teórica e com base um pouco da imagem que as marcas têm dos bancos. O banco faz um conteúdo de educação financeira, mas o que o banco quer é que você, enfim, se você entrar no cheque especial, o banco vai ganhar mais do que você, se você for mais responsável. Enfim, não entra num certo conflito de interesse? Será que eu vou acreditar que aquela educação financeira que o banco está me dando é de fato para o meu interesse e não para o interesse do banco? Isso se estende para, enfim, para outras marcas, né? Uma coisa é um veículo jornalístico independente, veiculando essa informação, mas aí se é um banco, o banco não tem um conflito de interesses para veicular esse tipo de informação? Mas se o banco cria uma plataforma, eu estou pensando junto com você, não vi, assim que se o banco cria uma plataforma onde tem diferentes vozes de educação financeira, de diferentes setores da sociedade, onde pessoas de diferentes... Com credibilidade, diferente cultura, criam educação ao redor dos investimentos. Aí, esse é um serviço para a sociedade que o banco pode se beneficiar. Não esquecemos que o banco, entre as categorias, entre aquelas mais com a menor credibilidade de todas, né? Agora, podemos aceitar o fato que eu tenho baixa credibilidade e não faço nada, ou tentar de aumentar a minha credibilidade trazendo plataformas de conteúdo de marca que ajudem a aumentar um pouquinho de volta a credibilidade. Sejam relevantes, efetivamente relevantes. Deixa eu mudar e ficar mais ou menos no mesmo. Sim. Porque a gente está falando aqui sobre o ponto de vista sempre do cliente. E a gente está falando do ponto de vista do cliente grande. Certo. Então eu queria inverter para o lado da agência. Correto. E talvez não da agência de propaganda tradicional, mas principalmente daquelas agências ou daquelas pessoas que falam o seguinte: existe um espaço, uma oportunidade aqui de criar brand content, eu quero entrar nesse mundo, eu vou me diferenciar sendo uma empresa de brand content por causa de tudo que a gente falou. A propaganda está ficando menos relevante, está ficando mais chata. Que tipo de preocupação que uma pessoa que quer fazer brand content
tem que ter para poder saber que vai ter sucesso fazendo brand content? Esse é um ponto central de toda a discussão, porque eu acho que tem que invertir a maneira de como normalmente as agências trabalham. A agência trabalha com uma ideia, depois tenta de vender uma ideia para um cliente e depois, junto com o cliente, vai para um canal, um distribuidor, para vender essa ideia. Tá? Com brand content, esse raciocínio não funciona mais, porque você não está trabalhando com o comercial do distribuidor, você está trabalhando com o artístico de um consumidor, de um distribuidor. Assim que, se você quer criar brand content relevante, a primeira conexão que tem que se criar é com o canal. Inverte a lógica de conteúdo de marca. O brand content inverte a lógica de nasce da ideia para chegar à distribuição. Nasce com uma parceria com a distribuição. Passa a ser co-criador. É co-criador. A agência, o distribuidor e o cliente viram co-criador da mesma ideia. Se a gente não parte daí, quando chega no final, a ideia morre. Porque, de novo, eu sempre falava dentro da Unilever, por que a gente não inventou Masterchef? Né? A gente tem marcas, Knorr, Hellmann's, tem muitas marcas que poderiam ter criado isso. A gente não criou isso porque o ponto central não é inventar a ideia de Masterchef, é sentar com um distribuidor, é sentar com um canal e pensar qual poderia ser uma ideia relevante de conteúdo para o teu canal junto. Vamos pensar isso junto, vamos criar isso junto. Por isso, eu hoje acho pouco relevante para uma agência, assim como para um cliente, trazer para dentro roteiristas, jornalistas. Deixa eles trabalhar onde eles estão. Faz as parcerias desde o minuto 1, com o posicionamento da marca entre agência, cliente e canal. Nesse momento, quando a parceria está criada para criar um produto, aí o produto sai, aí o brand content é onde tem a sua máxima expressão, a menos que você não queira criar um canal teu, uma TV tua, que é o caso de Red Bull. Mas isso é um investimento de um outro... Você acha que mas aí não vira, mas aí não vira um patrocínio? Não. Porque se você, não, se você chama o canal para pensar, fala assim, olha, pensa aí o canal X, um programa que a gente possa incluir as nossas marcas. Aí você vai um pouco adaptar uma ideia para caber o Knorr, para caber não sei o quê, quer dizer, acaba virando o seu canal vai produzir vai criar um reality show e vai, vou botar esse patrocinador aqui. Quer dizer, para a marca pensar junto aquele programa, ela tem que ter um pouco desses artistas, desses criadores junto. Que em teoria é a agência da marca, né? Por isso eu acho que sempre é um tripé entre quem conhece a marca e o posicionamento da marca e quem conhece o canal e sabe construir conteúdo, tá? Porque uma coisa que eu questiono muito é que muitos canais saibam construir conteúdo de marca. Tá? São duas coisas muito diferentes. Conteúdo escrever e uma novela, marca, escrever uma novela para Dove ou para Fiat ou para Knorr são duas coisas muito diferentes. Por isso esse tripé tem sempre que funcionar, que é como eu tenho uma agência que é especialista em escrever histórias de marcas, um distribuidor que sabe escrever conteúdo relevante, que vende, e um cliente que tem um posicionamento relevante. Porque também, se você não tem um posicionamento relevante, também é muito difícil criar brand content. Vira um product placement ali, né? Dove, ou seja, quando você fala Dove, a beleza real, que eu sou uma marca que tenta de ajudar as mulheres a ter autoestima e acreditar que elas são mais bonitas do que elas acham, se nós três sentamos um dia numa sala, a gente vai pensar um programa de TV sobre isso, porque é um território muito rico, muito interessante, muito relevante. Mas o que a gente vê é assim, a novela está lá com a sua história, de repente
o personagem para no banco, porque o banco não quer ficar no intervalo comercial, quer ficar dentro e fazendo o product placement. Mas assim, aquela coisa, que aquela cena seria absolutamente irrelevante, mas ela foi incluída ali. Quer dizer, isso também gera um atrito com o consumidor, né? Porque assim, quando a cena é dispensável, mas ela foi colocada ali, isso pega mal para o consumidor também, não? Mas que tal fazer uma novela sobre uma filial de um banco? Ou seja, que nasce, cresce, se desenvolve aí, com todos os problemas que tem. Que o personagem seja um gerente de banco, ou sei lá o que. Por exemplo, né? Ou seja... Como a Globo fez com a bicicleta, que ela usou a Houston. Só que exatamente. ali era um product placement porque era dentro da fábrica, mas não era... No final não ficou aquela coisa de ser da Houston, né? Mas chegou perto. Chegou né? perto, chegou perto. E faltou a repetição para poder falar que a Houston é dona de um brand content. Era muito mais uma iniciativa da Globo do que da Houston. O que acontece se uma marca, uma agência... Eu estou aqui, tentando de quebrar alguns paradigmas mentais, né? Ou seja, o que acontece se uma marca, uma agência e um canal investem 33% cada um para criar uma novela sobre aquele posicionamento de marca e aquilo que é o profit daquelas web series, daquela novela, estão divididos por 3. Ou seja, de novo, para mim vamos questionar alguns paradigmas centrais de como se faz conteúdo de marca. Não é só a marca bancando aquilo. Porque senão a marca só é vista por um canal como um financiador. A agência é vista como alguém que mais ou menos escreve alguns roteiros. Eu acho que a maneira de como temos que mudar a dinâmica é nos ver os 3 como atores protagonistas da construção daquele conteúdo de marca. Que aí você vai criar um conteúdo realmente relevante, porque o canal vai se sentir não só viabilizando um produto aqui para aquela marca, mas um produto dela, né? Que aquele produto depois seja pode dela, virar... ele entenda que aquele produto é do canal, né? Mas aí, assim, você está falando, eu estou lembrando o tempo todo do Porta dos Fundos. Sim. Você acabou de chegar no Brasil, mas acho que você já viu o Porta dos Fundos e assim, eles constroem histórias em cima de produtos. É um brand content claramente, só que é um brand content que parte da liberdade deles de aceitar fazer isso. O que eu estou entendendo que você está falando é o seguinte, mais do que simplesmente construir uma história, é acreditar que a história da marca vai ser feita em cima de várias histórias de brand, que eu vou passar a ser dono, não assim, não que a Porta dos Fundos me ofereceu uma coisa, mas eu sou o dono daquilo e eu faço um dia nos Porta dos Fundos, depois eu faço na Globo, depois eu faço na Folha, ou seja, o conteúdo é meu. Esse caso do Porta dos parte Fundos... do conteúdo é meu. Sim. Esse caso do Porta dos Fundos, você diria que é o quê? Você acha que é branded content ou não é branded? É uma propaganda. Eu acho que é uma maneira interessante de deixar a marca visível para o consumidor. É mais próxima à propaganda para mim que a brand content. Sinceramente, eu acho que quando você entra no brand content, para mim a variável ser dona daquele conteúdo é importante. E não pagar por aquele conteúdo. Exatamente. Ou seja, para mim, ter uma parte daquele é uma coisa que é relevante. Por isso digo, tem um primeiro nível de brand content que pode ser Porta do Fundo e muitas das coisas que se veem hoje. Eu acho que as marcas não têm que parar a isso, tem que ambirar um pouquinho mais, tem que tentar de Ter mais ambição. ter mais ambição, que é eu quero ser dono disso, porque sendo dono disso, depois isso vira uma propriedade intelectual que eu faço merchandising, faço licensing, faço outras coisas do marketing mix. E aí, por exemplo, eu lembro muito claramente quando na Coca-Cola a gente fez o Happiness Factory, que era a garrafa da Coca-Cola que entrava dentro da vending machine, com todos aqueles personagens maravilhosos que a gente criou. A gente não estava ainda no mundo de brand content e não estava pensando nessa maneira. Imagina se a gente tivesse feito desde o começo um filme tipo Lego com isso, com aqueles personagens, ou web series sobre isso, e fosse dono de uma parte disso. 30%, 50% disso.
a quantidade de merchandising, de licensing, de possibilidade que se abriam para esses personagens que eram propriedade da marca. Porque uma coisa é usar brand content como uma outra variável de comunicação. Eu acho que o brand content tem a grande chance de ser uma fonte de receita para as empresas. Você acha que o Papai Noel vermelho, feito pela Coca, é um brand content? É absolutamente um brand content. Mal resolvido porque eles não assumiram deles, deixaram para o mercado como um todo. Mas se fosse 100% deles, seria brand content. E não mais que não assumiram, eu acho que deixaram cair isso, porque por muitos anos, nos anos 30, 40, 50, era um brand content, claro. Depois foi como ficando parte da cultura popular, né? Mas é definitivamente um asset. A Coca-Cola vende, ela licencia a sua marca em roupa, em copo, né? Ela tem, isso é um business. Né? Esse é um business. Esses licenciamentos, isso é outra coisa, não tem nada a ver com branded content. Não, isso é licensing bem feito, muito bem feito, mas eu diria que é licensing. Aí assim, usando já exemplo da sua agência, o Dia do Sexo, é possível ele virar um brand content? Ou seja, porque hoje não só a marca original, a Ola, usa o Dia do Sexo como uma data oficial, a concorrente usa também, ou seja, já ampliou um pouco. Essa também pode ser uma forma de um começo de brand content, ou seja, o brand content ele pode ser uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente um filme, um vídeo, pode ser inclusive uma data festiva? Claro. Explica o que é essa campanha, o que é o Dia do Sexo da Ola? O Dia do Sexo, há 3 anos atrás, o grupo, né, criou uma data para poder exatamente incentivar oficialmente o sexo e a venda de camisinha. Que era no caso a Ola, e eles criaram no dia 6 de setembro, porque era o 6 e o 9, o 69. Então era assim, super relevante e isso virou, inclusive, oficialmente, não sei se já foi aprovado, mas virou um projeto de lei para virar uma data oficial. E de todo jeito, independente de ser oficial ou não ser oficial, é uma data que deu muita visibilidade em termos de programa a falar, CQC, deu para tudo quanto é lado. E todo ano agora virou uma data oficiosa, vamos falar assim. Não é oficial, mas é oficiosa. Né? Que é Então, a concorrência está usando. Exatamente. Aí, assim, a questão é, talvez a Ola não tenha falado, eu vou segurar isso como brand content. Mas, teoricamente, isso é um caminho. Isso é um dos caminhos. Por isso eu digo, hoje, estamos no melhor momento do marketing, não no pior. Porque se abrem com o fato que a propaganda está sendo criticada, que as pessoas baixam o adblock, o fato que tem canais e muitos distribuidores que permitem às pessoas de pular a propaganda, eu acho que isso nos ajuda a voltar a ser criativos, a voltar a ser diferente, a voltar a falar. O grande desafio para a minha marca é ser visível na vida das pessoas. Esse é o único briefing que a gente tem hoje em dia. No fundo, é uma volta às origens. É uma volta passou às origens. Um momento que você pagava e botava você pagou, botou qualquer mensagem. E agora elas estão fazendo uma no volta às tempo da origens. soap opera. Eu acho que é muito na volta às origens, porque o grande desafio nosso é o desafio das origens, que é em um consumer journey, na vida de uma pessoa, onde estão os momentos onde eu posso ser relevante, em uma maneira que ele aceite e até me procure, porque eu estou dando para ele ou o melhor entretenimento ou o melhor serviço. Esse é o grande desafio. Como faço eu, marca, dar para ele o melhor serviço ou o melhor entretenimento? E nos dois casos, se eu consigo fazer isso, a minha marca vai ser visível. Muito mais do que o que está sendo nos últimos tempos com propaganda que não são visíveis ou com formatos de brand content que ninguém vê
e ninguém se interessa. Né? Você deu 2 exemplos de entretenimento, né, o Red Bull e o Lego. E exemplos de utility, de serviço? Olha, quem tem oferecido bom conteúdo de serviço? Eu gosto só de contar mais das coisas que eu vivi em primeira pessoa ou que escutei muito de perto. Por exemplo, o Lego, a gente dividia a mesma agência de design. Eu conheço muito bem o case. Mas, por exemplo, 2 anos atrás, como Unilever, a gente fez um trabalho com Google de insight, assim, e obviamente achou que uma das coisas mais procuradas no Google Search era cabelo, né? Jura? Cabelo? Cabelo e o que eu faço com o meu cabelo, né? E a Unilever criou uma plataforma em muitos países do mundo que se chama All Think Hair. Todas as coisas que estão conectadas com o cabelo, que reúne todas as marcas da companhia que falam de cabelo para dar um serviço de utility. Esse portal, essa plataforma está tendo um sucesso muito importante em muitos lugares, porque está fazendo exatamente aquilo que estávamos falando antes. É um canal de informação sobre cabelo. É um canal de informação de cabelo multimarca, multi-expert, onde as pessoas acham diferentes contatos. Mas ela só fala de marcas da Unilever. Só fala de marca da Unilever. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que Claro. não tem um patrocinador por trás. Obviamente. Né? Obviamente. Agora, não sei se já deu tempo de você conhecer a Academia da Carne, que a Friboi fez. Sim, eu ouvi falar. Pois é. Sim, não sei se eu acho que pelo que você está descrevendo aqui é um brand content. Sim. Eles não têm o programa de televisão, ou seja, o programa de televisão é que deu origem à Academia da Carne, mas a Academia da Carne é exatamente para ensinar como fazer com a carne, pessoas darem os conselhos profissionais ou não profissionais, e eles estão tendo um resultado relativamente alto, sendo que Friboi no processo não é o principal é a Academia da Carne, ou seja, eles querem realmente mostrar e criar uma plataforma de conhecedores de carne. Eu acho que o pulo para ele, até não conhecendo o case, mas aquilo que estávamos falando antes, para mim é transformar isso em uma marca, em uma rede de lojas, de açougues, ou seja, de novo, no momento que você diventa dono dessa propriedade intelectual, que é a Academia da Carne... Que é um canal no YouTube, de informação, de aí vira brand content de verdade. Entende? Ou seja, na verdade, ali é uma sementinha, depende de se... Mas é que tá, depende de ter sido criado pensando em ser um brand content ou o inverso? Para mim... esse foi criado como uma pegadinha de uma ação de comunicação ou com a mentalidade de usar Friboi em lugares onde eu não posso usar, eu não tenho acesso, de uma maneira que seja relevante para a marca. Se você usou como campanha, final do ano a campanha morreu e vai chegar o diretor de marketing da Friboi que fala, me dá uma outra campanha. Se é uma plataforma de brand content, continuamente, se ainda tem conteúdo. É como quando o Red Bull falou, eu vou trabalhar com esporte extremo. Não é que se cansou depois de 2 anos e começou a falar de música, né? Ou seja, eles 20 anos que tem essa plataforma como plataforma de marca. Todo o brand content que está saindo daí é conteúdo relevante para a marca dentro de uma plataforma que sempre vai ser relevante para ele. Não estou dentro, não conheço ele, me permito de julgar como consumidor o trabalho dele. Eu acho que o importante, para mim a Academia da Carne é o típico exemplo, como muitos outros, de agência que tem uma ideia muito boa, mas uma agência uma ideia que é pensada como comunicação e não como plataforma, como uma ferramenta de brand content. Que se transforma. Um livro, né? Tem um livro super bonito, tem, enfim, essa campanha. Não conheço o case. Então, assim, se eu estou entendendo, para ser brand content, primeiro, a gente tem que ter propriedade da ideia, no sentido de a empresa se apropria e quer fazer um brand content. Segundo, não obrigatoriamente ela é a detentora do conhecimento de como fazer para dar, vamos chamar de audiência.
E aí, terceiro, tem que ter longevidade, ou seja, tem que ser uma coisa que aconteça não como uma campanha anual, mas é uma decisão estratégica da empresa. De decisão estratégica de marketing de longo prazo. Transformar isso num negócio, de uma geração de receita. Exatamente. Por isso, senão, para mim, fica no meio. Todo o brand content que eu vejo hoje, ou muito do brand content que eu vejo hoje, é no meio entre a propaganda e o brand content. Agora, é bem feito, dá resultado, legal. Mas não é, para mim, o transformational, o pulo do gato que a gente deveria ter quando se fala de brand content. Senão a gente fala de filmes legais de 7, 8 minutos, onde aí começamos já a ter os institutos de pesquisa que falam, não faça de 8 porque está muito comprido, faça de 6, depois faça de 5, daqui a 2 anos faça de 3 e depois voltamos 30 segundos. Porque as pessoas se cansam. Estão diminuindo o tempo dos vídeos? Tudo, né? Ou seja, como na propaganda. Agora estamos jogando nos Estados Unidos, só com 15 segundos, né? Ou seja, mas por quê? Porque, de novo, quando você não tem conteúdo relevante, as pessoas se cansam muito rapidamente. Né? Você acredita que brand content vai ser importante na publicidade mundial, local, que seja, no longo prazo? Ou seja, absolutamente. Eu acho que vai ser uma das chaves para permitir a marca de ficar relevante na cabeça do consumidor. Porque hoje não existe marca. Como muitos dos últimos dos professores de marketing falaram, não existe o brand love, né? Ou seja, o consumidor simplesmente pula entre um grupo de marca. E tive uma pesquisa que se amanhã 92% das marcas desaparecessem, o consumidor não estaria nem aí. Não ia chorar, né? Sabendo isso, aquilo que vai ficar sempre mais relevante no futuro é um conteúdo que deixa a minha marca memorável para as pessoas por mais tempo possível. Eu acho que sempre mais isso vai vir do brand content e sempre menos vai vir da propaganda tradicional. Né? É uma aposta, obviamente. Né? Essa questão do marketing criando negócios, oportunidades de negócios, tem aquele caso da Nike, da RGA, da pulseira. Isso é branded content ou isso é só um business? Eu acho que é uma das grandes áreas onde a agência, todos nós temos que olhar. Que se o nosso business é resolver o problema do cliente, também a inovação, os produtos, os pipelines de inovação deveriam ser uma preocupação nossa. Eu acho que isso não é brand content, mas é uma área que as agências deveriam olhar com carinho, porque sempre mais ajudar as marcas a ter novos acessos ao consumidor com diferentes produtos. Agora, o wristband da Nike morreu, né? Ou seja, também tem que ver quanto isso Isso morreu, mas essa coisa de você correr e já mandar informação para o seu celular, ou quanto que você corre, isso morreu? Não, isso faz parte de toda a plataforma de serviço que a marca e a companhia estão fazendo. Só que, de novo, para mim é importante que as agências entendam que tem uma área de inovação muito grande onde a gente pode ajudar os clientes com ideias relevantes para o negócio dele. Mas eu acho que isso é diferente do brand content. O brand content tem muito mais a ver com a comunicação, com o entretenimento, com o serviço que você pode criar com a tua marca como pano de fundo, oferecendo um posicionamento, um conteúdo relevante. Mas o caso que você citou do All Things Hair, tudo sobre cabelo, é um caso de serviço, mas não é um caso de geração de receitas. É mais fácil conseguir fazer dinheiro, as marcas indo para o caminho do branded content de entretenimento do que do de serviço? Quer dizer, o serviço dá menos dinheiro, dá menos retorno financeiro. Depende, porque eu poderia tranquilamente criar em cima dessa plataforma
por exemplo, um serviço de entrega de produtos para casa para quem interage com essa plataforma. Ou seja, de novo, estamos no e-commerce. Fantasiando junto, né? No momento que eu engajo o consumidor em uma plataforma de utility de brand content, eu posso criar dinâmicas com ele de entrega de produto, serviço na casa dele, até serviço de limpeza na casa dele. Eu vou lá, pego os produtos, pego a roupa dele e eu lavo com o meu detergente. Mas aí, enfim, aí a Unilever, quer dizer, ela vende, ela produz, né? Ela iria entrar realmente num outro negócio, de vender e-commerce diretamente para o consumidor final, né? Mas o e-commerce, as empresas estão entrando no e-commerce B2C, principalmente porque se você pensa nas grandes redes de distribuição, ou você entra no basket deles, ou você está fora, né? Ou seja, ou você comprou a primeira vez, porque muita gente já tem repeat. Eles estão tentando, obviamente, de um modelo de negócio onde você faz o repeat em automático para comprar o basket. Você comprou uma vez a marca, nunca mais você troca. Exatamente. E eu estava em Las Vegas no CES agora em janeiro, e todos os botõezinhos onde você pede em automático o produto para te entregar a casa estão fazendo isso. Uma vez que você entrou, né? Eles vão sempre te oferecer a mesma coisa que você já comprou? Tinha até lavadoras com um chip interno que olhava quantos o produto, o sabão em pó estava acabando e em automático pedia para a Amazon a entrega daquele produto. Só que aquele produto da Amazon, aquele botão da Amazon está ligado a produtos... Direto na marca que você já comprou. Exatamente. É muito difícil trocar esse negócio. Assim que as marcas têm que achar outras maneiras para eventualmente quebrar esses paradigmas. Você acha que cada vez mais as indústrias vão para o business to client, vão para o consumidor final? Vão para o serviço. Eu acho que cada dia mais as marcas, e isso é um dos princípios do design thinking moderno, passar da produto a serviço. Agora, eu não sou inteligente o suficiente para te falar como se faz isso, mas tem muita gente pensando exatamente isso. O caso da água, né? Aquele caso do clássico é o filtro de água que você aluga, né? Você não, que é uma coisa do serviço, a Philips, a Brastemp, exatamente. Vendendo para o consumidor final um serviço que você aluga, depois você repõe, tira, né? Essa máquina quebrou, você manda outra. A história engraçada é que essa marca que fez essa que vende nos Estados Unidos a de Gillette, né? De que quando apresentaram a ideia para a Gillette, os caras ficaram rindo, né, dessa ideia. E agora os caras estão crescendo, sucesso, tem tipo 10% do mercado, 8% do mercado, não sei os números. Em vez de vender a lâmina, vende a capacidade de... O serviço em casa, né? Ou seja, eu te mando... É quase igual o começo do Netflix. Tem muitos agora que estão começando, né, a fazer isso. E muito inusitado, né? Você vai Gillette, barbear, né? Enfim... mas é a Gillette, né? É uma outra marca. É uma outra, não digo a Gillette. É isso. Não, aquela coisinha, a lâmina. É a lâmina. É a lâmina. Eu te entrego a lâmina uma vez por semana, uma vez por mês. E entrou na questão do... Acho que teve um apelo até ambiental, assim, né? De você não ficar aquela coisa descartável, de você jogar fora E a comunicação está muito engraçada. Você me deixa preocupado, porque de um lado você falou que a propaganda, né, a tradicional, e a gente está vendo isso aí, ela está cada vez mais fraca, para não falar que está morrendo. Do outro lado, o product placement, eu entendi que é um in-between, é um meio termo, mas não é exatamente o brand content. Aí o brand content passa a ser uma coisa importante para as marcas. Aí você vem e fala, mas em compensação as marcas têm que sair do lugar onde que elas estão e mudar de posição, porque não adianta fazer o brand content se na hora que apertar o botãozinho da Amazon sempre pedir o produto concorrente. Onde que a gente vai chegar? Me conta. Não sei. Agora, nunca falei que a propaganda morreu, né? Não, eu não falei que morreu, eu falei que ela está ficando cada vez mais fraca. Difícil. Eu falei que está ficando cada vez mais complicado chegar ao consumidor com a propaganda, porque o consumidor está em controle para
para sair daí. Se de um lado ele não quer ver o comercial, do outro, quando ele aperta o botão, automaticamente o produto concorrente é vendido, como é que nós vamos sair desse buraco? Não sei. Eu não sei. É uma boa pergunta. Você tem que se comunicar de uma forma para que quando ele apertar a primeira vez no botão da Amazon já seja o seu, né? Eu já seja o seu no começo, ou você dá alguma razão mais importante para ele trocar. Mas essa é a pergunta. Ou seja, para mim, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Ou seja, todos os instrumentos clássicos de comunicação estão sendo desafiados. Mas, de novo, como você falou no começo, quando a propaganda é boa, ainda muitas pessoas reagem a isso. Né? Temos que pensar se as novas gerações vão ter a mesma relação que a gente tem com a propaganda. Eu tenho um canal onde eu estou muito preocupado, que todo mundo fala, que é o mobile. Né? Porque, honestamente, eu deixei o meu telefone lá no sofá, porque você não faz contato com ele, senão eu tiraria fora ele. Esse é o objeto mais pessoal que eu tenho. Tá? Eu gostaria que os marqueteiros se perguntassem, no lugar de falar como eu faço propaganda aqui, se esse é um instrumento para fazer propaganda. Se é ou não é. Se é ou não é, ou o que eu tenho que fazer aqui. Que tipo de coisa que eu tenho que fazer? Para que seja visível para o meu consumidor. Definitivamente não é banner, definitivamente não é comerciais, são outras coisas. Porque cada um de nós, no nosso quartinho, quando pensa no celular, depois como marqueteiro podemos falar, mobile, é o último lugar onde a gente quer ver propaganda. Né? Ou seja, é um fato. Né? Por isso o AdBlock, o download do AdBlock, obviamente, é muito mais no mobile que em qualquer outro lugar. Né? A não ser que seja um brand content, assistir Red Bull no celular é uma delícia. Ou seja, eu não estou assistindo Red Bull, estou assistindo alguma coisa que me interessa, que por coincidência é Red Bull. Mas, por exemplo, algumas marcas, incluído no Unilever, por exemplo, na Índia, fizeram um serviço muito interessante de você escuta conteúdo, novelas, histórias, no celular, em áreas rurais assim, ligando para um número verde, para um 0800, em troca de alguma comunicação de marca. Né? É a melhor maneira de tudo aquilo que discutimos hoje? Não. Mas, por lo menos, onde você não consegue acessar televisão, internet, mas você tem só um mobile, eu te dou conteúdo em troca de... Conteúdo de terceiros. Em troca de... veja o meu comercial. Exatamente. Agora, de novo, é uma estratégia de curto prazo, né? Mas é uma estratégia de acesso interessante. Eu estou numa área rural onde o único acesso é um celular, eu troco conteúdo que você pode escutar de entretenimento, de utilidade, tudo, em troca disso. Também é uma maneira. Né? É a melhor maneira? Não é. Mas será que o AdBlocker não pega isso? Não, porque aquelas pessoas precisam de conteúdo. A gente usa o AdBlock porque tem excesso de conteúdo de outro lugar. Claro. Tem milhões e milhões de pessoas que têm só o celular e que não têm acesso a conteúdo que não seja com celular. Se no momento que você dá conteúdo de graça, simplesmente pedindo para ele de escutar tua mensagem, que também é uma estratégia velha como o mundo, mas relevante nesse contexto, é uma maneira de ser visível para eles, né? Claro, interessante. Que a pessoa também pode até nem olhar, né? Quer dizer, deixa ali enquanto os minutos da propaganda acontecem, eu estou ali lavando louça e tal, e depois eu aí pego, vivemos como a gente viveu os últimos 50 anos. Claro, né? claro. A sua agência no Brasil é uma agência relativamente nova. Sim. E assim, me parece interessante ela ir lá em Londres, pegar uma pessoa com seu nível, ou seja, um cara com uma projeção mundial dentro da Unilever e falar, não, vem cá, para o Brasil, para uma agência de 10 anos, vem ser o presidente aqui porque precisamos de você. O que você vai fazer com relação a brand content e o que é que a gente pode esperar da sua agência nos próximos anos? Olha, a gente está... primeiro, todos os meus amigos são menos gentis que você acha que são loucos a ter feito isso. Tá? Assim que,
te agradeço, você botou isso de uma maneira muito gentil. A gente está tentando de montar uma área grande de brand content. O grupo Dan no mundo... Só para as pessoas saberem, Dentsu Edge Network. Dentsu Edge Network. O grupo a que a Megariboen pertence, no mundo já temos uma estrutura de brand content que se chama Storylab, que tem, por exemplo, como missão de ganhar um Oscar no 2020, que eu acho uma ambição perfeita, que é exatamente aí. Ou seja, o objetivo de 2020 não é fazer um filme, uma série de TV, é ganhar um Oscar. Assim que a gente está pegando todo o conhecimento do Storylab e está tentando de construir no Brasil uma área de brand content que faça um pouco isso. Consiga juntar essas três pontas, como te falei, usar a expertise do Storylab internacional para criar conteúdo para as nossas marcas que seja realmente relevante na área de entretenimento e de utility. Estamos trazendo alguns perfis interessantes dentro da agência, mas muito mais na área de producer, na área de pensar conteúdo de um ponto de vista de distribuição, como a gente falou antes, não? Quais são as diferentes fases de como um conteúdo se constrói, não tanto a ideia, sabe? Às vezes as pessoas me olham esquisito quando eu falo que as ideias hoje são quase commodity, tem ideia por todo lado. As ideias não é um problema hoje. O problema é executar a ideia de uma maneira visível. Assim que a área que estamos tentando de construir é muito mais na área de como a gente deixa essas ideias visíveis. Porque como talento, sabe, a Megariboen é uma agência de 130 pessoas, né? Tem muita gente que sabe ter ideias aí dentro. Agora precisamos de pessoas que ajudem a fechar esse triângulo e permitir que essas ideias saiam e sejam visíveis. Esse é um pouco o desafio que a Storylab tem lá fora e que a gente tem aqui no Brasil.